Olá, amados. Que bom estarmos novamente juntos para estudarmos um pouquinho mais a Palavra de Deus. Mas antes, teremos alguns avisos. Quero, como fiz pela manhã, como tenho feito sempre, quero me alegrar com os nossos aniversariantes dessa semana. Quero parabenizar a Vitorinha, que aniversaria hoje, parabenizar Flávio, que aniversaria no dia 30, e Flavinho, Flávio pai, Flávio filho, Flávio e Flavinho no dia 5 de julho. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, ministrando muito poder, oração, paz, sinceridade, amor, saúde, e que as palavras de vocês sejam palavras sempre temperadas para abençoar vidas, transformando as vidas aos redores de vocês. Parabéns, Vitorinha, parabéns, Flávio, parabéns, Flavinho. Em breve estaremos reunidos novamente presencialmente. Tudo indica que voltaremos no dia 19 de julho. E como tenho conversado com alguns irmãos e parte deles não podem ir no domingo pela manhã, tudo indica que voltaremos no domingo, dia 19 de julho, às 17 horas. Vou repetir, domingo, 19 de julho, às 17 horas. A minha oração é que estejamos juntos para podermos continuar sendo abençoados pela palavra do Senhor. A gente está falando sobre esperança. A gente está caminhando exatamente falando sobre hoje à noite em João capítulo 21, nos versos 15 a 17. Mas na semana passada e hoje pela manhã eu falei sobre Lucas capítulo 10. A semana passada nos versos 38 a 42 e hoje pela manhã especificamente nos versos 40 a 42. Estamos vendo sobre encontros com Jesus Cristo. Semana passada eu questionei primeiramente a mim e aí lancei para você o questionamento. Como você receberia Jesus em sua casa? Vimos no encontro de Jesus com Marta e Maria, que Marta viu Jesus como um hóspede importante e Maria viu Jesus como mestre. A relação material versus espiritual. E vimos que nós podemos decidir entre as ocupações diárias que nos objetificam ou ter a certeza de nossa função diante do Senhor e diante da missão, que não nos embaraçará com os periféricos. Hoje pela manhã nós vimos o que quer dizer Maria escolheu a boa parte. Entendo que viver na presença do Senhor esvaziar-se de si e viver na presença da alegria. Então, daremos continuidade agora à noite com o texto de João capítulo 20, nos versos, João 21, versos 15 a 17. João 21, 15 a 17, a palavra de Deus diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, verso 16: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. No verso 17, Jesus torna a perguntar pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Irmãos, todas as vezes que falo sobre esse texto, eu me encarrego de trazer uma explicação. Então, muitos que já me ouviram
sobre esse texto também ouviram essa explicação, mas nós temos muitas pessoas que podem estar vendo nesse momento ou em outro que de repente não tenha se apercebido isso. Né? Aqui nós temos um jogo de palavras. Né? Jesus pergunta a Pedro com a palavra do aspecto do amor agapô. Né? Na realidade, o texto, né, está agapás. Né? E aí Pedro responde em fileo, filo. Né? E nesse sentido, há esse jogo de palavra. Perceba, a primeira questão de Jesus é com o verbo agapô. Pedro responde com o verbo fileo. Na segunda questão, Jesus pergunta com agapô. Pedro responde com fileo. E aí na terceira pergunta, ou na terceira vez que Jesus faz a pergunta, ele responde exatamente como das outras vezes que Pedro respondeu ele. Aliás, ele questiona assim. Ele questiona como fileo, né? Na realidade, declinando phileis. Né? E aí, Pedro responde da mesma forma, com o verbo phileis. Né? Nesse sentido, quando a gente vê Pedro ficando chateado ou magoado, não é porque Jesus perguntou muito a ele se ele o ama, mas porque Jesus entendeu claramente que ele estava dizendo: Senhor, eu tenho um grande carinho por ti. Porque na realidade é isso. Jesus está perguntando a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro está respondendo: Senhor, eu tenho um grande carinho por ti. E na terceira vez que Jesus pergunta exatamente assim: Pedro, tu tens um grande carinho por mim? E aí Pedro entendeu claramente que Jesus entendeu as respostas dele. Ele fica chateado por isso. E aí responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes realmente que eu não te amo como deveria amar. Eu tenho um grande carinho por ti. Nesse sentido, esse é um encontro que marca a vida do Pedro. Contexto, você pode ver, né, até o verso 15, porque a gente precisa caminhar. Mas nesse contexto, Jesus convida os seus discípulos a comer, a fazer uma refeição, estarem juntos à beira do mar da Galileia, pães e peixes. E ali eles comem e depois Jesus chama Pedro, né? E a gente percebe nesse encontro que este encontro traz confronto para Pedro. Irmãos, confronto com a palavra é sempre, aliás, o encontro com a palavra é sempre confronto. A gente precisa entender isso. Encontro com a palavra é sempre confronto. Quer ver? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Confronto. Confrontou Marta. E aí ele continua respondendo, né? Maria escolheu a boa parte. Ele confronta Marta com as atitudes dela. Da mesma forma ele fez com Pedro. Mas veja, como é que Jesus é bem direto com Pedro nesse sentido. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Veja que a primeira pergunta é bem mais profunda. Ele olha para os discípulos e diz a Pedro: Pedro, você me ama mais do que os seus amigos, os meus discípulos? Por que será isso? Né? Em Marcos capítulo 14, nos versos 29 a 31, a gente tem a resposta. Pedro, depois de ouvir Jesus como aconteceria todo como é que seria, né, no momento que ele fosse preso, né, julgado, maltratado, como seria, como os discípulos lhe abandonariam. E aí Pedro simplesmente, no verso 29 de Marcos 14, diz assim: ainda que
todos te abandonem, eu não te abandonarei. Jesus retruca: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará, Pedro. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei, disse Pedro. Todos foram juntamente com Pedro dizendo assim. O Pedro, que simplesmente é questionado por Jesus agora, é questionado se ele realmente o ama mais que os seus colegas. No encontro com Jesus, tem sempre confronto. E é interessante que, na maioria das vezes, o ser humano foge de confronto, porque confronto exige tomada de decisão, posicionamento, saída da zona de conforto, distanciamento da vontade própria. Pedro foi confrontado. Veja Lucas capítulo 22, os versos 60 e 61, nós lemos a semana passada, quando Pedro negou Jesus, e na terceira vez, o verso 61 relata que Jesus voltou-se e olhou diretamente para ele. Pedro então percebe o que aconteceu. Ele lembrou, assim que o galo cantou, ele lembrou que Jesus tinha dito para ele. Pedro foi confrontado à beira do mar da Galileia pelo Mestre. Jeremias capítulo 17, no verso 10, a palavra de Deus diz assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com as suas obras. É assim que o Senhor faz com cada um de nós. Com cada um de nós. O Senhor sonda nossos corações. O Senhor sabe. É por isso que Jesus Cristo diz: aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O Senhor sabe exatamente onde está o meu coração agora. O Senhor sabe exatamente onde está o seu coração agora. O Senhor sabe exatamente no que eu estou pensando neste momento. Assim como Ele sabe como você está procedendo, o que você está pensando. O escritor de Hebreus, capítulo 4, nos versos 12 e 13, Hebreus 4, 12 e 13, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Nada está oculto. Nada pode ser escondido do Senhor. Nada. Por mais que o meu inconsciente tente me enganar, não conseguirá enganar o Senhor. Por mais que eu tente enganar alguém, não conseguiria enganar ao Senhor. Tudo está exposto a Ele e diante dele. É muito interessante perceber quando o escritor de Hebreus diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Perceba, nós não sabemos muitas vezes, né, como é que funciona isso. Eu, como profissional da área de psicologia, percebo isso claramente. Nas conversas de muitos de nós não sabemos essa divisão. O que é alma, o que é espírito, o que eu estou me referindo a psique, o que eu estou me referindo a nous, o pneuma. Não,
A grande maioria de nós não sabe. A grande maioria de nós vive a ansiedade, a depressão, o medo exagerado exatamente por causa disso, porque nós não conseguimos destacar, separar, pensar, refletir nisso. Mas o Senhor faz assim. E quando eu lembro da palavra, eu lembro de João capítulo 1. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria palavra. É Ele exatamente que faz essa diferença. Ele discerne alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do meu coração. Nada em mim fica escondido dele. Tudo exposto. E por mais que você tente, você não conseguirá. Ele é onipresente. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Pedro foi confrontado por causa disso. E se você foge de confronto é porque você está fugindo da palavra de Deus, do Verbo que se fez carne. No entanto, ninguém pode fugir, porque os olhos dele estão em todos os lugares. No encontro com o Mestre, há confronto. Mas esse confronto, os confrontos do Mestre sempre trazem restauração. Eu não entendo por que nós tentamos fugir, porque o confronto com o Mestre, o confronto do Mestre, sempre traz restauração. Veja, verso 17 do texto que nós lemos, João 21. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro fica magoado por causa disso. E pergunta e responde ao Senhor: Realmente, Senhor, tu sabes que eu te amo da forma que eu entendo amor. Tu sabes que eu tenho uma grande afeição por ti. Tu sabes que eu te admiro muito. A nossa amizade é muito forte. Se você for para o original, você vai entender exatamente assim. Pedro não diz ao Senhor: eu amo o Senhor. Entendemos assim, a partir do original. 2 Coríntios capítulo 3, os versos 17 e 18, o apóstolo Paulo diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Veja, o Espírito 3 vezes aqui relatado. Porque é o Espírito hoje que nos confronta. E quando nós somos confrontados, nós simplesmente experimentamos a liberdade. Onde está o Espírito, está a liberdade. Né? Exatamente o que nós temos falado nessas últimas semanas, exatamente o que Jesus Cristo diz em João capítulo 3 a Nicodemos. Quem tem o Espírito é livre, sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É totalmente liberado e liderado pelo Senhor. João capítulo 21, nos versos 18 a 22, a gente vê Pedro sendo trabalhado pelo Senhor. Jesus diz a ele: olha, Pedro, você era jovem, quando era jovem você vestia-se, ia para onde queria. Vai chegar um momento que você não vai conseguir. As pessoas lhe levarão. E Jesus estava falando sobre a morte de Pedro. Depois Pedro vê o discípulo que Jesus amava, está no verso 20. E pergunta quanto a ele. E aí Jesus responde a ele: isso não é prerrogativa sua, Pedro. Cuide da sua vida. Deixe ele comigo.
Jesus confronta Pedro, Jesus lembra Pedro, Jesus sempre fala com Pedro, mostrando que ele entenda que o confronto é forma de liberdade. Lucas capítulo 22, os versos 61 e 62, a gente volta para o texto de Pedro negando a Jesus Cristo, porque no verso 62, Pedro sai dali e chora amargamente. É confrontado pelo olhar do Mestre. Lembra-se e chora, arrependido do que fez. A gente conhece depois o Pedro diferente na Bíblia. Ele precisava passar por isso aqui. Lucas capítulo 4, nos versos 18 e 19, descreve como é que funciona Jesus Cristo em nós. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. É o Espírito do Senhor que confronta, que liberta, que ministra. É o Espírito que abre a visão, é o Espírito que simplesmente traz o confronto para trazer a liberdade. Terminando, irmãos, Jesus Cristo é a imagem da serpente no deserto. A imagem de Números 21, 8. Esse é o Jesus Cristo. Se você pecou contra, se você maldisse, se você tomou alguma atitude que não deveria tomar, olhe para Ele. Mas olhando para Ele, encontrando com Ele, haverá sempre um confronto, sempre. Mas é um confronto que traz cura, traz liberdade, traz descanso. Mateus 11, 28, vimos hoje pela manhã, vimos na semana passada. Estando com Jesus Cristo, simplesmente podemos ser confrontados, mas o confronto traz liberdade. O que quer dizer Maria escolheu a boa parte? Vou resumir as 2 semanas, falando de Maria e falando de Pedro agora. Aos pés do Mestre, há esvaziamento de si. Aos pés do Mestre, há esperança da alegria. Aos pés do Mestre, há confronto. Há confronto, sim. Aos pés do Mestre, há restauração. Quando nós nos deixamos esvaziar para sermos restaurados pelo confronto do Mestre, nós sentimos alegria. A felicidade não é objetivo nesse sentido, é resultado. A paz não é objetivo, é resultado. E ninguém barganha com Deus para ter esses objetivos. Só podemos ser felizes, só podemos entender a paz, o amor, a graça, a unção do Espírito, as misericórdias do Senhor, entendendo claramente que precisamos colocar os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1. Assim, seremos confrontados, primeiro esvaziados, confrontados, e na presença da alegria, sempre restaurados. Vamos orar? Recebendo esses ensinamentos que a palavra nos dá, nesses encontros tão ricos de Jesus com Marta e Maria, aprendendo com a atitude de Maria, e de Jesus com Pedro,
aprendendo com as atitudes de Pedro, porque depois você vai ver um Pedro bem diferente no Novo Testamento. Eu quero, antes de orar, trazer um texto. Aliás, são 2 versículos. João capítulo 10, no verso 10, a parte B, e João 8,36. Eu juntei os dois. João 10, 10b e João 8,36. Eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente, em abundância. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato, verdadeiramente serão livres. Deus, a minha oração é por gente que se deixa confrontar pelo Teu Espírito, tem coragem de se amoldar à Tua vontade, não se amoldando ao que as outras pessoas querem, não se deixando levar por pensamento de pessoas, mas do Senhor Jesus Cristo. Entendendo claramente que precisa ter a mente de Cristo, pensar como Ele. Gente que se coloca no altar do Senhor para que o Senhor confronte, transforme, liberte. Gente que não se esconde. Oro por gente que se expõe diante do Senhor, aos seus pés. Se abaixa claramente para ouvir os seus ensinamentos e aprender aos pés do Mestre. O Mestre que é Senhor, e o único digno de receber toda honra, louvor e glória, o único que pode dar a salvação, é o único que tem o poder sobre a morte, dominou a morte, está vivo eternamente, portanto é o único também que pode ceder a vida. É nesse momento, Senhor, que eu gostaria de pedir ao Teu Espírito que nos ensine a sermos graciosos, misericordiosos, a entendermos a Tua palavra que é boa, perfeita e agradável, a entendermos que ela é apta para discernir as intenções da mente e do coração de cada um de nós. Visita, Senhor, cada pessoa que esteja me vendo nesse momento, sua família. Tende misericórdia de quem está no hospital. Tende misericórdia, Senhor, de quem contraiu Covid e passa por perigo de morte. Tende misericórdia de cada família aqui representada, dessas pessoas. Tende misericórdia dos profissionais de saúde, dos líderes religiosos, dos líderes políticos deste mundo, para que cada um de nós entendamos que precisamos estar aos pés do Mestre, termos coragem de sermos confrontados para estarmos na alegria diante do Senhor, livres para fazer a Tua vontade em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É assim que eu oro no nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Se coloque aos pés do Mestre. Deixe-se confrontar por Ele e receba a alegria do Senhor, porque ela sempre será a nossa força. Que Deus te abençoe e te guarde.